Olá pessoal, então no vídeo de hoje nós vamos continuar falando de fluidos, mas digamos, até o vídeo anterior a gente sempre estava falando de fluidos em repouso. A partir de agora nós vamos começar a falar de fluidos em movimento. Tá? Agora, a princípio você poderia pensar como descrever um fluido em movimento, e a primeira ideia que se tem é que, bom, a gente poderia simplesmente pegar cada partícula desse fluido e seguir essa partícula em cada posição que ela vai ter em cada instante, qual a velocidade dela. Mas na realidade isso não é muito prático. O que em geral é feito é o seguinte: a gente associa no fluido, a cada posição do fluido, a gente associa uma velocidade. Né? Então eu tenho uma velocidade que ela vai depender da posição e, bom, e pode depender eventualmente também do tempo. Né? E naquela posição, a cada instante, uma partícula diferente passa por essa posição e vai ter essa velocidade. Né? Mas, como eu falei, o que a gente faz é a gente associa para cada posição do fluido, a gente associa uma velocidade. A gente tem o que a gente chama de um campo de velocidades. Né? Agora, existe um caso particular que é o que a gente chama do escoamento estacionário ou laminar, que é a situação quando esse V que a gente associa para cada posição do fluido, ele não varia com o tempo. Né? Então, isso aqui que é a definição desse escoamento estacionário. Né? Isso significa que se eu tenho numa determinada posição, eu associo um V, quando eu estou nesse regime de escoamento estacionário, eu tenho uma velocidade associada a um determinado ponto, que tem um determinado módulo, direção e sentido, e sempre que uma partícula passar por aquela posição, ela vai ter exatamente aquela velocidade. Tá? Então aqui é uma fotografia dessas câmaras de vento, túneis de vento. Né? Então aqui eu tenho um determinado objeto e eu tenho esse túnel de vento onde você pode, por exemplo, colocar fumaça nesse túnel de vento, e aqui são essas linhas formadas pela fumaça. Então, nessa região onde estão essas linhas aqui certinhas, paralelas entre si, isso aqui que corresponderia ao chamado escoamento estacionário ou laminar. Enquanto que nessa região daqui, onde você não vê mais essas linhas, isso aqui corresponde ao escoamento turbulento. Tá? Então, aqui, digamos, nessas aulas, a gente só vai considerar essa situação de escoamento estacionário ou laminar. O escoamento turbulento é algo realmente bastante complexo, que existe bastante pesquisa feita hoje em dia para tentar entender esse tipo de escoamento. Então a gente só vai se concentrar nessa situação do escoamento estacionário ou laminar. Né? Agora, a gente pode definir o que a gente chama de uma linha de corrente. E o que é essa linha de corrente? Digamos, como eu falei, em cada determinada posição de um fluido, a gente associa uma velocidade. Então aqui eu coloquei em preto os vetores de velocidade associados a determinadas posições. E essa linha de corrente, ela corresponde, digamos que eu tenho aqui um determinado ponto, e nesse ponto está associado esse vetor velocidade. Por definição, a linha de corrente é uma linha que
mesmo ponto, necessariamente ela é tangente a esse vetor velocidade. E depois essa linha passa por esse outro ponto e nesse outro ponto essa linha de corrente é tangente a esse outro vetor velocidade. Então sempre para cada ponto onde você tem essa linha de corrente, ela é necessariamente sempre tangente ao vetor velocidade naquele ponto, né? E no caso de um escoamento estacionário, essas linhas de corrente, elas correspondem justamente à trajetória das partículas que compõem esse fluido. Tá legal? Então, isso que são essas linhas de corrente. E é claro que essas linhas de corrente, elas nunca vão poder cruzar, né? Porque, como eu falei, como está aqui nessa figura, né? Nessa figura aqui, por definição, a linha de corrente tem que ser tangente a essa velocidade, né? Agora, se eu tivesse uma outra linha que cruzasse exatamente nesse ponto, ela claramente não seria tangente a esse vetor velocidade, ela seria tangente a outro vetor velocidade, né? Então, nesse pontinho aqui, eu poderia ter duas velocidades diferentes, eu teria uma ambiguidade de velocidades, né? Então, uma partícula que chegasse aqui, ela teria duas possíveis velocidades, né? Então, isso nunca pode acontecer. Então, essas linhas de corrente, elas nunca vão poder se cruzar. Tá legal? Um outro conceito importante é o conceito de tubo de corrente, né? O que é esse tubo de corrente? Então, eu tenho, como eu falei, eu posso formar aqui essas várias linhas de corrente, né? E aí eu pego uma curva fechada, como essa daqui, né? Essa curva C, e nessa curva fechada passam várias diferentes linhas de corrente, né? E esse conjunto de todas essas linhas que passam aqui digamos, aqui é como se fosse um círculo, né? Nessa curva fechada, mas não precisa ser necessariamente um círculo. Todas essas linhas que passam nessa linha fechada, vocês veem que elas vai formar uma superfície, um tubo, né? Então, essa que é a definição desse tubo de corrente, né? E mais uma vez, usando aquela propriedade que eu falei agora, que nunca eu posso ter duas linhas de corrente cruzando, uma consequência disso é a seguinte. Então, eu tenho todo esse tubo formado por essas... Aqui eu coloquei algumas correntes, né? Mas em cada pontinho aqui dessa curva C, eu posso associar uma linha de corrente, né? E é claro que se eu tenho, digamos, uma linha de corrente que está dentro desse tubo, ele não está aqui na superfície, ele está passando por dentro, na parte interna do tubo, essa linha de corrente, ela nunca vai poder sair desse tubo. Porque se ela sai do tubo, ela necessariamente vai ter que cruzar com uma outra linha de corrente. E pelo que a gente falou, isso não pode ocorrer, né? Da mesma maneira que se eu tenho uma linha de corrente que está aqui do lado de fora, ela nunca vai poder entrar dentro desse tubo. Mais uma vez, porque para acontecer isso, ela teria que cruzar outra linha de corrente, tá? Então, sempre, se eu tenho uma linha de corrente dentro de um tubo, ela sempre vai ter que permanecer dentro do tubo, né? É quase como se esse tubo fosse uma coisa sólida. É claro que ele não é sólido, mas, digamos, devido a essa impossibilidade de você não pode ter linhas de corrente cruzando, você vai ter essa propriedade que uma linha de corrente dentro do tubo, ela sempre vai ter que permanecer dentro do tubo. Tá legal?
e nunca atravessar as paredes desse tubo. Agora, a gente vai ver nessa aula e também na próxima que existem algumas conservações, leis de conservação que implicam determinadas equações. Então, a gente vai ver agora que a chamada conservação da massa, ela implica na equação de continuidade, né? E como que isso aparece? Então, imagina o seguinte, digamos que eu tenha uma área pequena, não uma área muito grande, uma área pequena, essa área aqui que eu chamei de A, e eu quero saber no intervalo infinitesimal dt, quanta massa do fluido passa por essa área pequena. Como que a gente pode determinar isso? Então, se essa área daqui não é muito grande, a gente pode considerar que, em módulo, a velocidade, digamos, das partículas próximas dessa área, elas são praticamente iguais, né? E agora, no intervalo dt, qual é a distância que uma partícula com velocidade v, qual a distância que ela percorre? Bom, é claro, a distância que ela vai percorrer é a velocidade dela vezes o delta vezes o dt, né? Agora, então, se eu desenhar aqui, a partir dessa área, eu desenho um cilindro, onde aqui esse lado do cilindro é justamente VDT, isso significa que todas as partículas que estão aqui dentro desse cilindro, elas estão a uma distância que é menor ou no máximo igual a VDT, né? Porque, digamos, só as partículas que estão exatamente aqui, né, no extremo desse cilindro é que vão estar a essa distância VDT e elas vão atravessar essa área. E qualquer outra que esteja, digamos, aqui entre essas duas áreas, a distância dela até essa área A é menor que VDT. Então, ela necessariamente vai atravessar essa área, né? Então, mais uma vez, todas as partículas que estão aqui dentro desse cilindro, que tem esse lado VDT, vão conseguir atravessar essa superfície A no intervalo de tempo dt, né? Agora, se a gente sabe que esse fluido tem uma densidade ρ, qual vai ser a quantidade de massa que vai atravessar esse cilindro, essa área daqui? Bom, a quantidade de massa, digamos, vai ser, como eu falei, todas as partículas que estão aqui nesse cilindro. Então, a massa que atravessa é a densidade multiplicada pelo volume do cilindro, né? E, bom, o volume do cilindro nada mais é do que a área vezes esse lado daqui, né? Então, isso aqui que é a quantidade total de massa que atravessa aquela área no intervalo infinitesimal dt. Tá legal? Agora, vamos complicar um pouco a situação. Imagina agora que eu tenha um tubo de corrente, né? E eu corte esse tubo, eu pego esse tubo entre duas áreas, essa área A1 e essa outra área A2, tá? E digamos que próximo, as partículas que estão aqui próximas a essa área A1, elas têm uma velocidade
V1, e todas as partículas que estão aqui próximas a essa área A2 têm uma velocidade V2. Tá? Agora, mais uma vez, a gente pega um intervalo dt, infinitesimal. Pelo que a gente viu, a gente sabe calcular qual é a quantidade de massa que vai, nesse intervalo de tempo, que vai atravessar essa área A1. Né? É só usar essa relação aqui com esse A sendo esse A1 e esse V sendo esse V1. E a gente também sabe qual é a quantidade de massa que vai atravessar essa área A2, né? Também usando essa equação. Né? Agora, o que acontece é que, digamos, a massa que vai passar em A1, nesse intervalo de tempo, ela é uma massa que entra nesse tubo. Enquanto que a massa que atravessa o A2 é a quantidade de massa que sai do tubo. Agora, como a gente falou, eu nunca vou poder... todas as linhas que estão aqui dentro do tubo, ou no máximo que estão na superfície, elas vão ter que ou continuar na superfície ou vão ter que permanecer dentro do tubo. Você não pode ter nenhuma linha saindo que não seja passando por aqui pelo A2. Ele não pode atravessar aqui a parede, ou nenhuma linha que está aqui do lado de fora entrando aqui. Né? Então, você não pode, digamos, perder matéria, sair massa por outro lugar que não seja por aqui. Não pode sair massa por um buraco por aqui ou entrar massa por um buraco por aqui. Necessariamente, toda a massa que entra aqui em A1 tem que sair aqui em A2. E você não pode ter uma massa que fique aqui parada, acumulando, cada vez mais acumulando. Então, ou desaparecer do nada, né? Então, por conservação de massa, quer dizer, toda a massa que entra aqui nessa área A1 tem que sair na área A2. Então, a gente sabe, no intervalo dt, qual é a quantidade de massa que entra em A1, e essa quantidade tem que ser a mesma quantidade que sai em A2, para que a quantidade de massa que esteja aqui dentro permaneça constante. Né? Então, usando esse fato, a massa que entra naquela área A1 vai ter esse valor, e a massa que sai através de A2 tem esse valor. Bom, aí igualando isso aqui, cortando o dt, então a gente chega nessa equação. Tá? Isso aqui é chamada equação de continuidade. Né? E como vocês viram, isso é consequência da conservação da massa. Agora, bom, e aqui esse ρ1 e ρ2, a princípio seriam as densidades próximo da área A1 e próximo da área A2, respectivamente. Agora, se a gente considera um fluido incompressível, que é o que a gente considerou nos últimos vídeos, a gente viu que quando eu tenho um fluido incompressível, a densidade desse fluido não muda. Né? Então, nessa situação, o ρ1 vai ter que ser igual a ρ2, e aí nesse caso eu posso cancelar o ρ aqui dessa equação, e essa equação simplifica, ela fica dessa forma. Então, essa é a forma da equação da continuidade quando eu tenho um fluido incompressível. Agora,
você vendo essa equação, quer dizer, aquela área A1 e A2 são áreas arbitrárias. Eu poderia pegar qualquer outra área ali naquele tubo. E a gente conclui que ao longo de um tubo de corrente, essa grandeza daqui, o produto de A com V, sempre tem que ser constante. Né? E essa grandeza daqui, ela é chamada de taxa de escoamento ou então de vazão. Qual é a unidade dessa grandeza? Bom, a gente sabe, no sistema internacional em geral, a gente usa metro quadrado para área e a velocidade é em metro por segundo. Né? Então, a unidade do R vai ser metro ao cubo, porque vai ter metro quadrado multiplicado por um metro daqui da velocidade, então vai ficar metro ao cubo por segundo. Tá? Então, essa aqui que é a unidade de vazão. Tá? Agora, uma coisa importante que essa equação aqui implica, quando a gente tem um fluido incompressível, que foi quando a gente deduziu isso aqui, a gente nota dessa relação aqui, se eu estou dentro de um tubo de corrente, se tem uma região nesse tubo onde a área diminui, necessariamente o V vai ter que aumentar para que esse produto daqui fique constante. Ok? Então isso sempre acontece. E aí uma consequência disso, como vocês podem ver ali na figura, é o seguinte, vocês veem aqui nessa figura que eu desenhei, então vocês veem que essa área daqui está menor do que essa outra aqui. Então, nessa região aqui a área diminuiu, e pelo que a gente falou agora há pouco, se essa área daqui é menor do que essa, significa que necessariamente o V2 tem que ser maior do que o V1. Agora vocês veem aqui nesse desenho o que está acontecendo. Vocês veem que quando a gente chega nessa região onde a área nesse tubo de corrente fica menor, a densidade dessas linhas aumenta. E é nessa região onde a velocidade aumenta. Né? Enquanto nessa outra região aqui, a densidade dessas linhas, elas estão mais espaçadas. Né? Então, sempre quando vocês veem um desenho desse tipo, de um tubo de corrente, sempre nas regiões onde a gente usa, em geral, essa convenção, que as regiões onde você tem uma densidade maior dessas linhas de corrente correspondem a regiões onde a velocidade é maior. Né? Então, só olhar para esse desenho, você já consegue, já poderia, identificando que nessa região a densidade das linhas é maior do que nessa região, significa que aqui a velocidade necessariamente vai ter que ser maior do que nessa região. Tá legal? Bom, tudo isso aqui, como eu falei, isso vale nessa situação quando a gente tem um fluido incompressível, tá? Que é quando vale isso aqui. Agora, se a gente está numa situação em que o fluido não que é compressível, né? E aí vale essa relação daqui. Então, quando a gente tem uma situação como essa, onde o ρ pode variar, você tem algumas consequências interessantes. Né? Então, imagine que você tenha um tubo onde você considera em duas regiões onde a área é igual. Né? Então, se a área é igual, nessa equação aqui, essa área vai cancelar com essa, e aí você vai ter
ρ1 V1 igual a ρ2 V2, né? E aí você vê nessa situação que para eu ter essa quantidade ρ multiplicado por V constante, para eu ter essa equação de continuidade, se a densidade aumenta, a velocidade tem que diminuir, né? Quando eu tenho uma área constante, né? E isso a gente tem um exemplo bastante claro onde isso acontece, que é, desculpa, nas estradas, né? Então, nas estradas, os carros têm, não sei, tem 2 pistas, então você tem sempre, a área é sempre constante, né? Onde estão os carros, né? Supondo que não tem nenhum carro passando pelo acostamento, né? E aí, numa situação como essa, você pode ter regiões onde, digamos, se você tem uma região que os carros estão com alta velocidade, em geral os carros ficam mais afastados, né? Mas se de repente nessa mesma estrada tem um local onde os carros diminuem a velocidade, por exemplo, por causa de um posto policial, um posto para ver a velocidade dos carros, né? Então, vocês com certeza já observaram que se você está numa estrada, os carros estão a alta velocidade e de repente numa região eles têm que diminuir a velocidade, nessa região onde eles diminuem a velocidade, a densidade de carros aumenta bastante, significativamente, né? Então, isso aqui é um exemplo bastante claro dessa lei, dessa equação de continuidade, numa condição em que o ρ não é constante, né? Você, numa estrada, pode ter realmente carros que, em determinados lugares, carros ficam mais próximos ou mais longe. Você a densidade de carros, digamos assim, pode variar, né? Então, essa seria uma consequência na situação de um fluido compressível. Você teria uma situação como essa, se a área é constante, se a gente diminui o V, o ρ necessariamente tem que aumentar, né? Bom, vamos agora fazer um exemplo só para aplicar o que a gente aprendeu aqui. Então, nesse exemplo aqui também é mais um exercício do Halliday Resnick Walker. Então, nesse exemplo aqui, ele fala o seguinte, ele considera um filete de água que está saindo de uma torneira, e com certeza vocês já perceberam isso, quando você abre uma torneira, sai a água da torneira, e à medida que ela vai caindo, ela vai ficando mais, ela fica mais fina à medida que ela vai caindo, né? Esse filete, né? Então, ele fala que a uma determinada altura, esse filete ele tem uma área transversal a zero, que é 1,2 centímetro quadrado, e aí a uma altura, digamos, um pouco mais baixo, a 4,5 milímetros mais baixo, a área passa a ter esse valor. Tem um valor A e o valor é esse. E o que ele pergunta é qual é a taxa que essa água flui da torneira, né? Essa taxa que ele pergunta é aquilo que a gente chamou do R, né? A vazão, né? Então ele quer saber, a pergunta dele, ele quer saber o R. Tá? E bom, a gente viu que o R, aqui você pode escrever como, tanto em termos de A0 ou em termos de A, né? Ele vai ser A0 multiplicado por V0, onde V0 seria a velocidade da água nesse ponto. E isso tem que ser igual a vezes V, onde esse V é
a velocidade da água aqui nesse ponto. Agora, eu não sei nem o valor do V0, nem o do V. Ele não fala aqui. Né? Ele só fala o valor desse A0 e desse A. Né? Então, como é que a gente pode calcular isso? E ele fala essa distância. Né? Então, eu realmente não sei o valor das duas velocidades, mas eu sei que essa água, digamos, se a gente despreza o atrito com ar, a gente sabe que essa água, considerando essa aproximação de não ter atrito, ele vai ter uma aceleração da aceleração da gravidade, né? E a gente pode relacionar essas duas equações usando aquela equação de Torricelli. Né? A gente sabe, quer dizer, a velocidade aqui nesse ponto, que eu chamei de V, ela ao quadrado vai ser o V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração da gravidade multiplicado por h. H é essa distância, né, entre esses dois pontos. Né? Quer dizer, se eu tenho uma partícula que nesse ponto tem uma velocidade V0, ela vai percorrer essa distância com essa aceleração e pela equação de Torricelli ele tem que ter justamente essa velocidade. Né? Então a gente sabe essa relação entre essas velocidades, né? E aí a gente pode fazer o seguinte: a gente tem agora essa equação e tem essa outra equação. Então vamos combinar essas duas equações da seguinte maneira: eu vou usar essa equação aqui de cima para eliminar o V. Né? Então eu vou fazer o seguinte: o V ele pode ser escrito como A0 sobre A V0. Aí eu posso substituir isso aqui. Então a gente vai ter o seguinte: vai ficar A0 sobre A, tudo ao quadrado, multiplicado por V0 ao quadrado, e do outro lado vai ficar V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração da gravidade h. Agora posso passar isso para o outro lado e colocar o V0 em evidência. Né? Então a gente vai ter A0 sobre A ao quadrado menos 1. Tudo isso multiplica V0 ao quadrado, é 2 vezes a gravidade vezes h. Aí eu posso passar isso aqui para baixo e tirar a raiz quadrada. Então, V0 vai ficar a raiz quadrada de 2 vezes GH dividido por isso aqui. Pronto, aí a partir daqui eu consigo calcular o valor do V0. Né? Então, agora é só colocar os valores numéricos, né? Tomando cuidado de usar as unidades corretas. Né? Então, eu vou ter, deixa eu colocar aqui para baixo, então eu vou ter raiz quadrada de 2 vezes a gravidade, que eu vou usar 9,8, vezes o h, tem esse valor, mas eu tenho que tomar cuidado de passar isso aqui para metros, então aqui vai ficar 4,5 vezes 10 a menos 3, dividido a 0 por A. Eu não preciso passar isso aqui para metro quadrado, aqui para metro quadrado, porque, bom, eu vou pegar uma razão entre A0 e A, e tanto faz, em qualquer unidade que eu escreva, isso vai ter que estar sempre um número. Né? Então, o A0 era 1,2 e o A 0,35. 1,2 dividido por 0,35
ao quadrado menos 1. Bom, se você coloca isso aqui na calculadora, o resultado que você pega é 0,286 metros por segundo. Tá? Então, esse é o valor do V0. Aí a gente pode colocar aqui nessa expressão para pegar o R. Né? Mas aqui a gente tem que tomar um cuidado que esse A0 ele está em centímetro quadrado, enquanto que isso aqui eu escrevi em metro por segundo. Né? Eu não posso misturar essas coisas. Né? Aí eu tenho duas alternativas. Ou passo isso aqui para metro quadrado, mas se eu faço isso, bom, eu vou pegar um número que é muito, muito, muito pequeno. Ou eu passo isso aqui para centímetro por segundo. Eu vou fazer isso, né? Então, isso aqui, escrito em termos de centímetro por segundo, isso aqui vai dar 0,2... desculpa. Então, em centímetro por segundo, aquilo vai dar 28,6 centímetros por segundo. Né? Então, o valor do R ele vai ser o A0, que é 1,2, vezes 28,6. E, bom, colocando isso aqui novamente na calculadora, isso aqui vai dar 34,32 centímetro cúbico por segundo. Ok? Então, essa é a vazão de água que está passando ali por aquela torneira. Tá legal? Bom, então tá. Eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo a gente vai continuar estudando fluidos em movimento. Tá legal? Bom, então tá. Então a gente fica por aqui.